Olá, estamos começando mais um Personalidades e antes de apresentar o meu entrevistado de hoje, eu quero falar do Xodó da Tia Joyce e do Extensão X. Essas duas escolas preparadas para receber o teu filho desde o berçário até o terceirão. E assim, aquele trabalho que a gente já conhece, né? Uma didática incrível, um ambiente super saudável, pessoas preparadas realmente para passar conhecimento e muito amor. Muito amor, muito respeito pelo nosso filho. Isso eu falo assim de coração, porque tenho a oportunidade de compartilhar, tive a oportunidade do Xodó e agora no Extensão de compartilhar a educação, o crescimento do meu filho e por isso eu passo para vocês essa dica que é uma dica, a gente não pode economizar em educação, né? E não é só educação, conhecimento, mas os valores que são trabalhados no Extensão X e no Xodó da Tia Joyce. Falar em sabedoria, em conhecimento, em valores, eu quero apresentar então o meu convidado de hoje, o Bispo Humberto Maesteg. Tudo bem, Bispo? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Bispo, de onde que tu nasceu? Vamos começar do começo. Eu nasci em Montevideo, Uruguai, o 6 de dezembro de 1964. Então vou fazer 52 anos, né? Agora, daqui a pouquinho. Não é muito jovem para ser bispo? Bom, a idade mínima pelos cânones da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é 35 anos. Mas a idade ideal é 50 anos. Eu fui eleito com 48 e sagrado com 49. Então, mas estou no quarto ano do meu episcopado. Sou um bispo novo, de fato, né? O que o senhor faz hoje que lembra muito coisas que o senhor viveu na sua infância? Tem alguma conexão? Tudo tem. Minha infância foi uma infância diferente, né? Porque eu sou de uma família no Uruguai que tinha uma participação política bastante importante. Não como assim, importante no sentido institucional, mas vivíamos o nosso ideal político, né? Socialista. Meu pai foi secretário internacional socialista para a América Latina entre 1955 e 1971. Então eu nasci aí no meio, né? Então, sempre se falava em socialismo democrático e claro que sofremos toda a época da ditadura, vivemos o início da ditadura no Chile, depois meu pai já tinha saído internacional, mas mesmo assim, tudo se vivia em casa. Então, vivemos muita instabilidade, porque meu pai perdeu o emprego mesmo, ficou muito tempo desempregado, minha mãe sustentando a casa, aí foi um aprendizado feminista, né, que minha mãe era feminista também. Então, e depois também a minha mãe, que também estava ameaçada de perder o emprego, mas graças a Deus não perdeu. E assim. Então foi todo um processo de sobrevivência e quando eu tinha 14 anos que eu comecei minha militância na igreja mais direta, assim. E a partir daí dos 14 anos, quando eu comecei minha militância mais direta na igreja, que aí também já comecei a entrar com essa parte da mística, da espiritualidade, né? Eu me considerava uma pessoa cristã, sempre me considerei, né? Mas não trabalhava essa questão. Até que entrei mais para dentro dessa questão e aí entrou essa parte mística no final desse período também ditatorial, né? E também com outras militâncias estudantis. Eu me formei em educação física no Uruguai. Em 1985 me formei como professor de educação física e trabalhei em 1986 como professor de educação física no Uruguai. E depois vim em 87 para o seminário em Porto Alegre, né? Então também teve toda essa fase. Mas por que a escolha do Brasil? Bom, a igreja anglicana no Uruguai começou em espanhol por uma missão da igreja do Brasil. Quando fui decidiu que queria estudar teologia para continuar a minha formação, visando um dia ser um diácono, um presbítero. Era isso que tu querias? Sim, eu decidi que queria isso, que me senti chamado aos 18 anos, mais ou menos. Como que tu se sentiu chamado? Essa é uma coisa bem complexa. O chamado é uma questão que depende de Deus, né? Mas ele vem, cada história é uma história, mas em geral, para colocar assim em termos gerais, ele vem primeiro através de outras pessoas. São as pessoas que te dizem, acho que um dia tu poderias ser um sacerdote na igreja, um dia... E a pessoa me dizia isso, eu dizia, não, eu não quero ser. Não, eu não quero. Mas agora eu fiquei curiosa. Começa por aí. Mas depende de quem é a pessoa que te diz, não depende? Não, a pessoa começa a dizer. A pessoa começa a dizer.
Né? Exatamente, não me lembro nem quem me disse primeiro, nem nada. Sei que disse, começava a dizer, a pessoa observava aqui, observava ali, descia de novo, e eu já tinha, a partir de um certo momento, já tinha a resposta pronta, né? Não quero ser, até gostaria de ser um bom cristão, vou tentar me esforçar para isso, mas não, eu quero fazer professor de educação física, vou fazer outra coisa. Assim foi. Até os 19 anos. Aí vi que teve alguns eventos na minha vida que são sinais, né? A vida espiritual é composta de sinais. Tá? Sinais são coisas que acontecem na tua vida que para ti demonstram que Deus está aí e te está querendo dizer uma coisa ou está fazendo alguma coisa contigo. Às vezes, se tu contar para outra pessoa, pode parecer até ridículo. Né? Mas para ti foi bem claro. Né? Então aconteceram alguns sinais, foram acontecendo, né? Sinais diversos, até que o 19 vi que, mas ainda tinha uma dúvida. E será que não estou me enganando? Porque eu sempre sou muito desconfiado. Eu falo que o uruguaio já nasce desconfiado, né? Então eu já nasce assim, tu é minha mãe? Né? Então já desconfio. Não, como eu já tinha a ideia de fazer educação física, vou fazer educação física. Sim. Vou terminar a educação física e vou no mínimo trabalhar 1 ano como professor de educação física. Se eu ainda sentir esse chamado, bom, se não, já está, né? Vou continuar minha vida. E fiz educação física. Olha, foi uma luta. Chegamos a ocupar o Instituto de Educação Física durante um tempo, quando terminou a ditadura, porque queriam fechar. Bom, foi uma época riquíssima de militância, de coisa. Não me isolei de nada, não me proibi de nada, não me furtei de nada. Sim. Mas terminou e eu queria fazer o sacerdote. Então aí chegou a hora de decidir onde que eu ia estudar teologia. E no Uruguai não havia. Havia seminário católico romano. Mas naquela época a igreja estava recém começando e os católicos romanos estavam mais fechados ainda. Não se adaptaria à formação que a igreja achava que eu deveria ter. Então havia duas possibilidades. Ou em Buenos Aires, que havia o ICEDET, o Instituto Superior de Educação Teológica, que era ecumênico, de várias igrejas, ou em Porto Alegre, o Seminário Teológico da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. O que teus pais acharam disso? Bom, minha mãe entendeu, porque a parte religiosa da família, como geralmente acontece também, veio pelas mulheres, né? Então minha avó era religiosa, minha mãe era uma pessoa religiosa, não era religiosa dos pobres, era religiosa de estar na rua com as pessoas, mas tinha um sentimento religioso muito forte. Então, ela me disse que eu tinha que ir naquela igreja porque era a igreja da minha avó. E assim foi que eu comecei, depois, claro, encontrei meu caminho. Meu pai já era um agnóstico, como a maioria dos uruguaios, né? São agnósticos, não é um povo religioso, o povo uruguaio, né? Então, meu pai não negava nem, afirmava, achava até legal ter uma fé, mas... E não tinha nada contra a pessoa ter a fé que quisesse, mas ele não tinha, né? Ou não desenvolvia, né? Então, ele, num primeiro momento, ele foi contra. Disse assim, dava aquela frasezinha, sabe? Sim. Ah, isso não vai levar a nada, você não quer parar com isso e tal. Mas eu continuei. Aí depois, como ele era da época da política, dos grandes discursos, discursos de 1h30, 2 horas, 3 horas, aquele grande discurso, que havia em todo, não só na política, na filosofia, na religião, grandes discursos. Não havia internet, não havia essa coisa. Então, ele ouviu meus sermões, ele se concentrou nos meus sermões. Ele gostava de ouvir os meus sermões. Então ele dizia, não, tu está fazendo... E aí comecei a mostrar para ele também, até foi bom porque foi uma maneira de mostrar para ele a relevância do que se fazia na igreja do ponto de vista social, não do ponto de vista religioso. E qual é a relevância da igreja na vida social? Quando a igreja realmente, né, entende que este é seu papel, que eu entendo que o Evangelho deixa bem claro, mas há diferentes interpretações do Evangelho, né, é ir buscar quem ninguém quer. Ir ao encontro das pessoas rejeitadas da sociedade, excluídas, discriminadas, né? Isso é o que eu estou fazendo até o dia de hoje. Mas as pessoas que são excluídas, elas também não fazem uma escolha de serem excluídas? Por que buscar alguém que está lá? Não, eu não faço uma escolha de ser excluída, isso eu posso te garantir. Não faço. Às vezes não fica outra escolha, isso é verdade. Às vezes não deixa outra escolha. E isso de não deixar outra escolha não é só porque te obriguem, é porque as circunstâncias da vida te vão se fechando de tal maneira que tu nem consegue imaginar a possibilidade de escolher qualquer outra coisa. Tá? Às vezes, mas a pessoa passou na frente dele a oportunidade e não pegou. É porque
está tão condicionada que nem um cachorrinho que apanha, que nem um animal, né? Que às vezes são tratadas assim, gerações, não é uma pessoa, são gerações, 3 gerações, 2 gerações, que vem passar a oportunidade na frente e não tem aquela força interior para... Então aí alguém pode fazer uma diferença. Se não para essa pessoa, porque de repente só precisa que alguém lhe diga, olha, tu é uma pessoa digna, tu tem, vai lá, tenta. E a pessoa tenta e consegue, né? Ou, se não é essa geração, pelo menos que a próxima geração que venha, né, já seja educada dizendo que não, tu é um ser humano com todo o potencial que qualquer outro ser humano tem, com todos os direitos e deveres que qualquer outro ser humano pode ter, e tu pode acessar, lutar por as oportunidades, acessar as oportunidades e aproveitar as oportunidades. Tu se sente mais especial por fazer esse trabalho? Não. Por ser bispo? Não, cada um siga a sua espiritualidade, eu tenho a minha, né? E resumindo assim a minha espiritualidade parte da base que eu não sou nada. Essa é a base da minha espiritualidade, eu não sou nada. Né? E digo isso com toda alegria, né? Só essa frase já dá para pensar bastante. Aproveitar e te fazer uma pergunta. Recentemente o Papa da Igreja Católica Apostólica Romana, como é que eu vou dizer, permitiu que padres, bispos e tal, perdoassem as mulheres que fizeram aborto, ou os médicos que fizeram aborto. Trazendo para a tua realidade agora, para a tua igreja, um homem pode perdoar em nome de Deus assim, mas tem que ser um homem instituído de alguma coisa especial? Tu disse, eu me sinto um nada. O que tu acha disso? Que fulano pode perdoar, por exemplo? Não, perdoar todo mundo pode perdoar, não é? Todo mundo pode perdoar, e deve até, terapeuticamente falando, né? Deve perdoar. A questão é o imaginário, tá? O imaginário, que não é uma coisa feia. Antes vai imaginário como falar mentira, né? O engano. Não, imaginário não é mentira, é engano. Imaginário é como nós organizamos nosso ambiente simbólico, né? As gurias que botam o brinco, pintam o cabelo diferente, tu tem uma tatuagem aqui. Esse é o nosso imaginário. Né? Eu tenho o símbolo que eu uso, são meu imaginário. Até esse negocinho aqui, todo é parte do imaginário que eu construo e no qual eu habito, tá? Então, se tu não tem esse imaginário, por exemplo, se eu tenho o imaginário da cruz, esta cruz vai significar que é para ti nada, um pedaço de metal. Então, para quem tem o imaginário religioso, cristão e católico romano, o perdão do Papa e de um bispo tem um valor maior. Entendi. Pelo imaginário que ele tem, né? Agora, Deus não depende do imaginário de ninguém. Deus é Deus. Tu pode ter fé sem Papa, sem cruz, e acreditar em Deus. Ninguém pode proibir ninguém de ter fé e de acreditar no que quiser. Tá? Agora, por que a gente não digo defende, seria mais assim, promove que haja referenciais espirituais? Porque uma pessoa que tem fé sem nenhum referencial fica muito sozinha. Então, para quem é católico romano e fez aborto, imagina uma pessoa criada pequenininha na Igreja Católica Apostólica Romana, falando que aborto é um assassinato, e ela se viu em umas circunstâncias X ou Y e fez um aborto. Como ficou essa pessoa? Né? Se sobreviveu, porque 680 mil mulheres morrem por ano no mundo por abortos feitos de maneira equivocada, sem apoio, né? Então essas aí não tem ninguém para perdoar elas, né? Mas as outras, né, que puderam fazer e não morreram, mas que estavam em um país onde era proibido ou tinham um imaginário de uma religião que ainda depois de tudo isso as taxava de assassinas, então um perdão é muito importante. A gente vê pela tua trajetória, até da tua família, assim, que há um ambiente meio revolucionário mesmo, de sim. Pensamentos, de instigar, de criticar do teu pai, da tua mãe, da tua avó, enfim. Eu me criei nisso aí. Como é que tu entraste no... A psicologia não te deu uma piradinha, assim? Bom, piradinhas teve várias. Mas a questão foi toda assim, como eu digo, são sinais da construção da espiritualidade. Sobre isso não tem receita para ninguém. Eu não posso dizer que qualquer coisa que acontecer na minha vida pode servir de referência para qualquer outra pessoa. Ou que posso dizer que do jeito que eu encontrei, outra pessoa, se
se animar, se tiver a ousadia de fazer isso, ou encontrar a circunstância para fazer isso, poderá descobrir. Comigo aconteceu assim, fui naquela igreja porque minha avó era daquela igreja. Não tem nada a ver com o resto da minha vida. Minha avó foi uma pessoa muito importante na minha vida, me ensinou a andar. Ele vivia no Brasil, Uruguai, mas vivia no Brasil. Chamava de vovó em português, porque ela falava português. Então, e morreu quando eu tinha 11 anos. E foi para mim um impacto maior, porque não foi visitar porque ela estava doente, quando chegamos já tinha morrido. Então, com 11 anos, que é uma idade, tu sabe, né? Que a gente passa por uma série de problemas, ainda teve esse impacto, né? Então isso ficou marcado. Quando eu tinha 14 anos, então um pouco depois, minha mãe disse, essa é a igreja da tua avó. Eu fui lá buscar minha avó. Sim. Não fui procurar a igreja. Eu me considerava cristão, sempre me senti cristão, porque minha mãe, acho que não passou nem as palavras, passou a energia para mim. Foi mais energia. Ela passava a energia da espiritualidade. Era louquíssima. Minha mãe era pirada. Minha mãe foi solteira, viúva, casada e divorciada, minha mãe. Passou por tudo. Por tudo. E viveu em vários países, enfim. Bom, então, aí eu tinha essa energia, então já tinha uma predisposição, a curiosidade, outro elemento, e aí um dia, e aí tinha pessoas pobres, porque no Montevideo, na Cidade Vieja se chama, é o bairro mais velho da cidade, tinha cortiços. Os cortiços são casas grandes, onde cada família mora num quarto, no meio da miséria, da sujeira, animais, enfim, eu falava, a miséria entre quatro paredes, né? E minha mãe era cristã de procurar essa gente, né? E eu fui atrás. E aí um dia, foi um dia assim, um sinal forte na minha espiritualidade, que estava com uma senhora idosa, que tinha 4 netos e 11 gatos. E eu estava com ela, sentado na casa dela, não, no quarto, né? Porque era cama, cozinha, tudo num quarto só, né? Aí ela disse assim, hoje eu não tenho nada para comer. Aí já tinha uns 17 anos. Para mim isso, eu não sabia o que... Nós passamos uma série de problemas em casa, mas nunca faltou comida. Né? Não ter o que comer, o que eu ia dizer para essa mulher? O que eu podia fazer? Eu fiquei assim, sabe, correndo, vou procurar comida, o que eu vou dizer para ela? Fiquei assim, quase em choque. E ela disse, acho que ela viu, sentiu, ela disse, não te preocupes, hoje Deus vai me dar o que comer. E isso, bom, foi assim, a coisinha que Deus, sabe, mexeu com a alavanquinha lá dentro, em algum lugar, e pronto. E aí descobri que Deus estava onde não há mais nada. E aí depois nasce a minha espiritualidade. Né? Deus está onde não há nada. Se não há nada, e há algo aí ainda, é esse Deus. Por isso eu procuro Deus onde há o menos possível. Mas depois eu acho onde há muita coisa também. Mas tenho que encontrar primeiro lá, senão depois me confundo. Se eu procuro Deus onde tem muita coisa, eu sei, será que Deus? Então eu procuro lá onde não tem nada. Né? Se eu encontro lá, aí já sei como ele é e eu vou encontrar ele em qualquer lugar onde for, com qualquer pessoa, de qualquer classe social, em qualquer circunstância. Não é também preconceito contra ninguém que esteja melhor na vida, nem nada, não tenho nenhum problema com ninguém. Mas eu preciso encontrar o primeiro lá. E aí juntou tudo. Juntou esse ímpeto revolucionário, essa ideia de mudar o mundo, essa indignação com as injustiças, o amor de Deus, e a descoberta de Deus no meu nada. Tu tens esperança de que um dia isso vai ser possível neste planeta, de que a gente tenha mais igualdade ou equidade, ou mais fraternidade? Bom, aí que entra a espiritualidade. Acho que a espiritualidade aí é fundamental. A parte, sim, que tu quer chamar ideológica, ou a parte do compromisso, da sensibilidade com a injustiça, com o sofrimento de outras pessoas, enfim, essa é uma parte muito importante. Mas, como tu disse, muito frustrante também. Por quê? Né? Até que todo mundo me dizia, né? Que assim, quando tu seja velho, vai deixar de ser revolucionário. Né? Meu filho tem 17 anos, graças a Deus, está também indo nessa mesma linha. E ele me disse uma frase que diz assim: jovem que não é socialista não tem coração, e velho que é socialista não tem cérebro. Ai, que ótimo! Tu falaste no teu filho, tem só ele? Tenho um filho de 17 e uma filha de 24, que se formou em artes visuais, é professora de artes. Fala uma característica ou duas de cada um, assim, que tu admira. São duas figuras, né?
Vamos começar pela Natália, que é minha filha mais velha, né? Natália é de uma disposição, eu não sei nem como chamar, mas ela está sempre sorrindo, o tempo todo. Eu até me preocupei com isso num tempo. E quem me ensinou isso foram as amigas e os amigos dela. Uma vez uma amiga me disse assim: Natália tem um sorriso para quando está alegre, um sorriso quando está triste, um sorriso quando está preocupada. Aí comecei a olhar o sorriso dela diferente. Disse: tá, vou ter que identificar qual é o sorriso. Né? E depois, claro, tem um momento, quando a Natália chora, é porque a coisa é grave. Né? É grave. Chora de vez em quando também, graças a Deus, também chora, mas quando é grave. Então, a vida dela é uma aventura de luz. Né? É um ser de luz. Né? O namorado, ela namora com um namorado, chama Maguassi, é negro, né? Se fosse vermelho ou azul também tanto dava para mim, né? Mas é interessante que seja negro também, né? E Maguassi disse que quando viu ela, disse que viu uma luz nela. E aí que essa era a mulher que ele queria, né? Então essa é a figura da Natália, é uma luz, né? E o Rafael é uma sensibilidade até preocupante. Agora com 17, ainda estou preocupado com ele. A Natália já não estou mais preocupado, já tem 24, agora já encontrou seu caminho e vai enfrentar um monte de problemas na vida, como todo mundo, mas vai enfrentá-lo bem. Eu tenho certeza disso. Mas Rafael com 17, terminando o ensino médio, né? Parece que foi bem no Enem, quer fazer história. Eu digo assim, meus 2 filhos têm vocação para pobre, quer ser professor. Quer ser professor, né? Uma de arte já é professora, porque ela está desempregada ainda, está procurando emprego. Né? Quando se formou, diz assim, parabéns, tu se formou, agora tu está formalmente desempregada. Não é mais estudante, né? E o outro, estou saindo no ensino médio para fazer história e não sei o que mais, porque está com o cabelo assim e vai de saia para a igreja, para colégio. Sim. E parece que é hétero, não sei. Se não for também, tanto faz. Tanto faz. Mas ele vai assim com a questão de militância, né? Sim. E com aquele cabelão e tocando rock, que ele já compõe alguns, né? E tal. Então, uma sensibilidade assim. O que tu incrível. gostarias que a Natália e o Rafael jamais se esquecessem, mesmo que tu não estivesse mais aqui? Sim. Que eles jamais esquecessem. Eu acho que eles não vão se esquecer do amor, né? Que é a máxima da minha vida, né? O amar, né? E a tua esposa? A Thaís foi minha colega no seminário, tá? Mas foi uma história também, né? Todo tem história, né? A Thaís, ela era... A turma era muito pequena, essa nossa turma na igreja episcopal, porque era uma igreja pequena. Então, era uma turma de 3, só de 3 pessoas. Casei com uma e o outro padrinho da minha filha, né? Então, já 2/3 da turma continuamos juntos. Então, a Thaís era casada quando começou o seminário. Era casada, e claro, eu nesse ponto, sempre tive, né, uma ética muito grande. Sim. Não teve nenhum problema com namorar, mas... Aí não. Aí eu cortava na hora. Né? Então, mas era muito amigo. Fizemos uma turma, ele e o outro colega, né? Que também tinha. Ela era enfermeira, trabalhava como enfermeira e estudava teologia. Eu era professor de educação física e o outro tinha sido gráfico, tinha sido operário. Então era uma turma assim de gente já com mais experiência. E com muito compromisso com a teologia, para tornar a teologia um instrumento também de transformação pessoal, social, enfim, né? Então, foi muito bom. E o marido era mecânico, mas é alcoólico. E ela tentou, até que um dia o marido tentou matar ela. E aí que terminou a relação. Então, aí foi morar no seminário, porque para proteger ela, né? Porque o marido foi afastado, mas nunca se sabe. Tu vê as histórias de violência doméstica contra as mulheres que temos aí, né? Por todos os dias, né? Então, ficou lá. E aí morreu minha mãe, nesse meio tempo. E quem me consolou foi ela. E um dia conversando com ela, já tinha feito um ano de separada, aí disse assim, o que tu pensa fazer da vida? Perguntei para ela. Disse, eu penso ter filhos. Disse, mas como tu vai ter filhos se não tem homem para ter filhos? Não, com qualquer homem. Se qualquer homem, posso ser eu. E assim foi que começou a história. Vamos fazer um bate-bola bem rapidinho. Sim. Uma cor. Uma cor? Vermelho, sem dúvida. Por quê? Espírito Santo, é o símbolo da luta, do sangue, e sangue é vida. Eu sou vermelho, isso não tenho dúvida. Uma diversão. Contemplar.
uma mágoa, A injustiça. um lugar. A Bahia, Por quê? porque lá pulsa o coração do Brasil. Sério? Sim. É só por ouvido sentir os tambores. É verdade. Um prato, uma comida. Ah, churrasco, Eu claro. tinha certeza que tu dizia. Sou uruguaia aqui no Sul. Aliás, deixa eu só fazer minha Santa propagandinha. Catarina. Eu falo lá do restaurante Peninha, que tem todos os dias buffet livre. Todos os dias. Com buffet churrasco. livre. Com churrasco, Ah, então tá bom. maravilha. Ao meio-dia, à exceção de domingo. E eu vou contar pra vocês, aquela comida maravilhosa que a gente já conhece, agora é R$ 9,99. Não, meu. Juro. Vamos lá. Livre. Vamos lá. Não. Não Tem como. hoje? Tem hoje? Tem, claro. só não Bom, tem a no vendo o Paulo tá aí, ele vai para caminhar a casa dele, mas não vou mais. Perdeu. Agora vou no Peninha. Peninha maravilhoso. E de sexta a domingo tem rodízio de pizza a R$ 14,99 também fica a minha dica. E antes de encerrar, eu quero falar do salão do Betinho, onde eu faço minhas madeixas. E o Betinho, assim, ele na realidade ele trabalha o exterior, né? O cabelo, a maquiagem e tal. Mas isso dá um ânimo de vida também. Ah, claro. Meu amor, tem que passar no Betinho, quando tá se sentindo meio malzinho, assim, vai lá, começa, se não consegue de dentro pra fora, faz de fora pra dentro, sabe? Dá uma ajudada maravilhoso, para ver se o não é? astral sobe. Lá tem a Dulce que faz as minhas unhas, o Mário que faz design de sobrancelhas, fica a minha dica também. Bispo Humberto Maisteg, muito obrigada, querido. Obrigado a ti, que Deus te abençoe. Eu adoro te entrevistar, seja na rádio, na televisão. Muito obrigado. obrigada. Muito obrigado. E eu fico por aqui hoje, mas semana que vem eu volto Obrigado, com outra pessoal. grande personalidade. Beijão, tchau, tchau. Deus te abençoe.